Bem, pessoal, tudo bem? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês para dar uma orientação com relação à realização das nossas atividades avaliativas, ok? Por ser um vídeo extraoficial, né, um material extraoficial, eu vou gravar no mesmo vídeo as orientações da atividade avaliativa da segunda etapa de tecnologia farmacêutica e de controle de qualidade. Então, vamos lá. Nessa atividade de controle de qualidade e de tecnologia farmacêutica. Começando aqui por tecnologia farmacêutica. Primeira questão. Para um determinado fármaco X, um fármaco aleatório, a escolha da forma farmacêutica líquida será determinada por fatores intrínsecos desse fármaco. Ou seja, a escolha da forma farmacêutica para fármacos na forma líquida será determinada por fatores intrínsecos do fármaco. Determine esses fatores e a forma líquida resultante. Então vamos lá. Os fatores que vão definir a forma farmacêutica para um fármaco, principalmente a forma líquida, estão relacionadas com a manutenção da estabilidade física, estabilidade química, estabilidade microbiológica, terapêutica e toxicológica. Quais são os fatores que vão afetar essa estabilidade? Os fatores extrínsecos são aqueles que não estão relacionados ao fármaco, que são temperatura, umidade e luz. Agora, os fatores intrínsecos para a forma líquida são hidrólise e oxidação, ou seja, para um fármaco ser disponibilizado na forma farmacêutica líquida, nós precisamos que o princípio ativo não sofra hidrólise e nem oxidação, ok? A hidrólise é um dos fatores intrínsecos mais comuns, na verdade, se caracteriza pela quebra da molécula do princípio ativo, pela presença da água na formulação. Então a gente pode diminuir esse efeito trocando o solvente, por exemplo, por glicerina, né? A oxidação, essa reação, né? A reação de oxidação é catalisada tanto pela luz quanto pela temperatura, que vai gerar degradação dos fármacos. Então, se a gente evitar tanto a luz como o oxigênio e usar antioxidantes, a gente pode diminuir esse efeito. Então, espero que vocês tenham compreendido aí, né? Eu quero que vocês compreendam que a determinação da forma farmacêutica líquida vai depender das características do fármaco, não é verdade? Então, desenvolvam aí uma resposta dentro disso que eu expliquei. Questão 2. As formas farmacêuticas líquidas tradicionais são classificadas em soluções, xaropes, elixires, suspensões e emulsões. Obviamente, para cada uma dessas formas farmacêuticas, eu tenho características, está no nosso slide, e eu tenho a adição de excipientes obrigatórios. Isso também é importante na resposta da primeira questão. A forma farmacêutica líquida resultante vai depender dos recipientes que você vai colocar, não é verdade? E explicar a diferença entre elas. É uma questão mais comum, né? Não tem muita dificuldade, não. Terceiro, interprete o esquema abaixo, que representa a tecnologia de produção de formas farmacêuticas líquidas. Explique a função dos componentes apresentados. Bom, numa solução, qual a função dos flavorizantes, dos edulcorantes e dos corantes, dos estabilizantes e dos conservantes. IAs são insumos ativos, que são os princípios ativos, e aqui eu tenho solventes e co-solventes, ok? Que são adicionados aí. Então, o que vocês precisam fazer é explicar a composição padrão de uma solução. Ok? Esse esquema aqui, na verdade, é para vocês se orientarem, né? Vejam que a questão, tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3, elas estão bem relacionadas. São questões relativamente semelhantes, né? A próxima seria suspensões, flavorizantes, edulcorantes, corantes, floculantes, espessantes, colóides, né, estabilidades, tensoativos, conservantes, modificadores de pH, tamponantes e antioxidantes. Explicar
o porquê de em uma suspensão eu ter a presença dessas substâncias com função excipiente. 4. Considere esses medicamentos aqui, ó: paracetamol, solução oral; ranitidina, solução injetável; solução para hemodiálise; dexametasona, solução oftálmica; e ciclopiroxolamina, solução tópica. Observem que eu tenho medicamentos de uso externo, parenteral e oral. Mesmo que todos os medicamentos apresentem-se em formas de solução, alguns critérios estabelecerão o tipo da água farmacêutica a ser utilizada na formulação e o método de tratamento dessa. Então, qual a água farmacêutica ideal para a produção de cada uma dessas 5 soluções? E discuta tecnicamente como que eu posso obter essa água. Está bem nos nossos slides aí, né? Está bem explicadinho lá. Agora, a quinta questão é uma questão individual, né? Analise detalhadamente a composição química de um medicamento escolhido por você. É um medicamento de livre escolha. Você vai escolher, vai pegar na bula a formulação, elencar os recipientes e proceder ao delineamento da formulação farmacêutica em questão. O que é o delineamento? Na bula eu tenho a formulação do medicamento. Eu vou elencar isso e vou escrever a função de cada um dos recipientes que são ali presentes. Cuidado para não escolherem um medicamento muito complicado, que pode aí dificultar que vocês consigam delinear e definir exatamente as funções de cada componente, ok? Então vamos agora para a nossa questão de tecnologia farmacêutica, vamos para a nossa questão de controle de qualidade, né? Bom, referência para a resolução dessa atividade é a Farmacopeia Brasileira, 4ª edição. A Farmacopeia eu também mandei para vocês. A primeira atividade aqui, você tem que analisar essa parte da farmacopeia, 5.5.1.2, é o ensaio biológico de pirogênio. Então vamos ler aqui, ó. O teste de pirogênios fundamenta-se na medida do aumento da temperatura corporal dos coelhos, quando se injeta intravenosamente uma dose limite de 10 ml por quilo de peso, durante período não superior a 10 minutos de solução estéril da substância em análise. Para os produtos que requeram preparação preliminar ou que necessitem de condições específicas de administração, seguir normas recomendadas na monografia. Essa atividade nada mais é, pessoal, que a interpretação do resultado de uma análise de um ensaio de pirogênio. Seleção dos animais, ó, usar coelhos de ambos os sexos, adultos sadios, preferencialmente a mesma raça, para manter um padrão, né? Pesando no mínimo 1,5 kg. Manter os animais em gaiolas individuais, em salas de temperatura uniforme, 20 graus Celsius mais ou menos 2, e livre de perturbações que os possam excitar. Uma semana antes de usar um animal pela primeira vez, iniciar exercício de condicionamento, segundo a técnica recomendada para o teste, mas sem injeção do produto a ser analisado. Ocorrendo o teste de pirogênio negativo, pode-se usar o mesmo animal após 48 horas. Quando o teste for positivo, não se usam os mesmos animais antes de 2 semanas. Então vamos lá. A partir daqui, ó. Registro da temperatura. Usar termômetro clínico de precisão graduado em 0,1 graus Celsius, com tempo de elevação de temperatura máxima, previamente determinado, ou qualquer outro dispositivo de registro de temperatura de igual sensibilidade. Introduzir o termômetro no reto do animal, a profundidade aproximada de 6 centímetros, para aferição, né? Se for utilizado o dispositivo registrador, que deva permanecer no reto durante o período do teste, conter os coelhos de maneira que fiquem em postura natural de repouso. Quando se empregar termômetro clínico, deixar transcorrer o tempo necessário, previamente determinado, para que alcance a temperatura máxima antes de proceder à leitura. Lembrando vocês que o teste de pirogênio é realizado para substâncias injetáveis e o que se avalia é o aumento da temperatura corporal nesse ensaio de coelhos, né, que vai indicar a presença de uma substância ali que produziu o efeito pirogênio, que é o efeito de aumento de temperatura corporal.
Material: seringas, agulhas, vidrarias tornam-se apirogênicas a 250 graus Celsius durante 30 minutos ou a 200 graus Celsius por 1 hora. Podemos conseguir isso no autoclave, né? O cloreto de sódio a 200 graus Celsius durante 2 horas. Vamos para a interpretação. Como que se fez esse procedimento? Vamos lá na nossa atividade. Questão 1. Um laboratório oficial foi acionado para realizar ensaios biológicos de controle de qualidade após notificações acerca de efeitos adversos decorrentes de administração do medicamento injetável benzilpenicilina benzatina, 1.200.000 unidades, lote 012A, do laboratório ABC Pharma. A Secretaria Estadual de Vigilância Sanitária retirou o lote de circulação para análise, notificando que, após a injeção do medicamento, muitos pacientes manifestaram sintomas dos quais se destacaram dores na região lombar, articulações, febre, sensação de frio, calafrios, náusea, cefaleia, vasoconstrição cutânea e aumento da pressão arterial. A subida da temperatura inicia-se geralmente 30 a 45 minutos após a injeção. A febre, que oscila pelos 39 e 40 graus Celsius, atinge o máximo ao fim de 2 a 4 horas, decrescendo depois e desaparecendo passadas 4 a 6 horas. Isso é o efeito pirogênio, né? Quais as características biológicas de qualidade comum a todos os medicamentos injetáveis? Quais são as características biológicas que todo medicamento injetável precisa possuir para ter qualidade e segurança? De acordo com a monografia Farmacopeia, quais testes deverão ser realizados para o controle de qualidade biológico? Então, normalmente é o controle biológico mesmo, fungo, bactéria, pirogênio, e observem aquela relação da farmacopeia, se existe algum outro que vocês acham necessário para este medicamento aqui. Um dos testes que foram realizados, seguiram esse procedimento aqui. O teste fundamenta-se na medida do aumento da temperatura corporal do coelho, quando se injeta intravenosamente uma dose limite de 10 ml por quilo de peso durante período não superior a 10 minutos de solução estéril da substância em análise. Qual teste segue o procedimento citado? Vocês já viram aqui, que é o teste de pirogênio. Aí, pessoal, para a realização do teste foram utilizados coelhos de ambos os sexos, adultos sadios de mesma raça, pesando acima de 1,5 kg, aquilo que a gente viu, né? Antes da administração do medicamento, foram determinadas as temperaturas controle de 10 animais, devidamente marcados e enumerados como segue. Olha aqui a temperatura deles. Vamos lá. Procedimento. Durante as 2 horas precedentes e durante o teste, suprimir a alimentação dos 3 coelhos, dando-lhes somente água. No máximo 40 minutos antes da injeção do produto a ser testado, determinar a temperatura controle, é isso que foi feito aqui, que a gente está vendo lá, de cada animal, mediante 2 leituras feitas com intervalo de 30 minutos. A média das 2 temperaturas é considerada como a temperatura de controle do animal, que é a base para a determinação de qualquer aumento de temperatura resultante da injeção da solução de teste. Não usar animais com temperatura superior a 39,8 graus Celsius. Tem algum animal aqui acima de 39,8 graus Celsius? Se tiver, ele vai ser descartado, né? Bom, aqui se nós tivermos algum coelho com a temperatura acima de 39,8 graus Celsius, vai ser descartado, né? Nós temos as 2 medidas, a primeira e a segunda, para que seja realizada a média. Pergunta de como se realiza a aferição da temperatura corporal, já discutimos isso ali. Observem as temperaturas individuais e façam a média que está pedindo aqui para fazer, descartando os que devem ser descartados. Outra coisa que nós devemos observar aqui: usar no teste somente os animais cujas temperaturas de controle não se desviem de mais de 1 grau Celsius um do outro. Então eu vou observar os animais e se eu tiver mais de 1 grau entre um animal e outro, serão descartados. Outra coisa:
Não devemos usar animais que apresentem desvio maior que 0,2 graus Celsius nas duas temperaturas de controle. Então, se eu tiver um animal que entre a primeira e a segunda temperatura eu tenho mais de 0,2 graus Celsius, ele também vai ser descartado. Pergunta: a partir dessa observação, os coelhos 4 e 6 foram excluídos. Por quê? Primeiro, o 4 passou de 39,9 para 39,9, se manteve. E o coelho 6 de 39,7 para 39,4. Justifica a resposta. Após a triagem, os animais escolhidos aí, tiveram amostras injetadas pela veia marginal da orelha e suas temperaturas registradas após 1, 2 e 3 horas. A máxima registrada como segue. Então tá aqui as temperaturas dos 3 coelhos. A partir desse resultado, o teste foi repetido com os 5 coelhos restantes. Por quê? Justifique essa resposta. Vamos lá. Injetar pela veia marginal da orelha de 3 coelhos, não menos que 0,5 ml, nem mais que 10 ml da solução. Por quilo de peso corporal, ou a quantidade indicada na monografia. A injeção não deve durar mais de 10 minutos, a menos que na monografia se especifique isso, né? Registrar a temperatura. Como se interpreta o resultado? A temperatura máxima registrada para cada coelho é considerada como a sua resposta. Quando as temperaturas medidas após a injeção forem inferiores à temperatura de controle, a resposta equivale à elevação de temperatura zero. Se nenhum dos 3 coelhos apresentar elevação de temperatura de 0,6 ou mais sob suas respectivas temperaturas de controle, e se a soma dos aumentos dos 3 não exceder 1,4 graus, o produto cumpre os requisitos de pirogênio. Se algum coelho apresentar aumento da temperatura de 0,6 ou mais, ou se a soma dos aumentos exceder 1,4, repete-se o teste usando-se outros 5 animais. Observem aqui. Quando essa condição aparecer, repete-se o teste com 5 animais. Então, observe que nós tivemos aqui nos 3 coelhos e justifique por que eu tive que utilizar os outros 5 animais. Aqui estão os outros 5 animais que foram utilizados. Tem até um pequeno erro aqui, pessoal, que está com 49,4. Essa temperatura deveria ser 40,4, né? Foi um erro de digitação, até porque um coelho não chegaria na temperatura tão alta assim, né? Mas, né, quem fez com 49, vamos considerar. Mas quem não fez ainda, quem está fazendo a partir desse vídeo, considere 40,4, tá? Para ficar mais real, apesar do resultado não influenciar no resultado final, tá? Considerem 40,4 aqui. Só fica uma situação irreal, né? Justamente porque é uma temperatura muito alta. De acordo com os resultados apresentados, confecciona um laudo, ou seja, aprovado ou reprovado no teste de pirogênio. Ok? É isso que vocês vão fazer aqui. Justificando o resultado através de cálculos, valores de referência e limite de tolerância. Isso que a gente viu. Vamos encerrar aqui a farmacopeia. Se no máximo os 3 dos 8 coelhos mostrarem aumentos individuais de temperatura de 0,6 graus ou mais, e se a soma dos 8 aumentos de temperatura não exceder 3,7, o produto em exame cumpre os requisitos para a ausência de pirogênio. Mesmo com aquele erro de digitação ali, a resposta será a mesma no final. Ok? Não teremos alteração do laudo final. Beleza? Então, esse é o teste de pirogênio que vocês precisam analisar os nossos coelhinhos aqui para definir se esse medicamento, essa benzilpenicilina injetável, respeita os padrões de qualidade para o teste de pirogênio. Ok? A questão 2 é ensaio biológico. Também. Ensaio biológico presente na Farmacopeia Brasileira, 4ª edição, utilizado para se determinar a potência de efeito da digoxina como medida de controle de qualidade biológico de suas preparações. Explique os fundamentos e procedimentos de maneira genérica deste ensaio. Bom, digoxina é digitalis, é o ensaio 5.5.2.12.
esse ensaio biológico de digital 5.5.2.12. Esse é o ensaio Digitalis Purpurea, estão vendo aqui? Que vocês vão utilizar aí para responder a questão sobre a digoxina. Para a realização do ensaio microbiológico de antibióticos, micro-organismos recomendados para o inóculo são comercializados por laboratórios especificados, como por exemplo, Staphylococcus aureus, Micrococcus, Staphylococcus epidermidis. E tem um número na frente aqui, né? Um código. Estão vendo aqui? Esse código, pessoal, é a cepa do micro-organismo. Ok? É um padrão genético, né, dele. Qual o objetivo da realização de ensaio microbiológico de antibiótico? Eu discuti com vocês. Por que fazer um ensaio microbiológico de antibiótico se o antibiótico já possui efeito, né, ação antimicrobiana? Fácil de responder, né? Quais os parâmetros analisados e os métodos? E o que significa o código após cada espécie? Então, o ensaio de antibióticos, ele também está na farmacopeia. Vamos lá para a gente saber aqui onde ele está. Se você pegar aqui, você vai encontrar 5.5 são os ensaios microbiológicos, né? Então, observem 5.5. Observem aqui. Passamos os que a gente tinha visto, né? Observem aqui 5.5.2.17 ensaio microbiológico de antibióticos. Então vamos lá, 5.5.2.12. Nós estamos procurando 17. Acho que deve ter passado aqui um pouquinho. Essa farmacopeia só é difícil de encontrar, né? O que a gente precisa, porque ela não tem página, mas está aqui, ó. É esse ensaio aqui. Ensaio microbiológico de antibióticos. Vocês não vão precisar de usar ele. É um ensaio mais complexo também, mas não há necessidade de vocês analisarem essas tabelas. São só perguntas mais simples sobre o ensaio 5.5.2.17, que é o ensaio microbiológico de antibióticos. Aqui, complete a tabela de acordo com o exemplo dado. Então, qual a substância a ser analisada? Somatotrofina. Qual método? Método da tíbia. Qual a resposta para ser analisada? Aumento médio da espessura da cartilagem epifisária das tíbias de rata. E aí nós temos outros ensaios, ó. Ou tem o nome, ou tem o método, ou tem a resposta registrada. O que está marcado com X não precisa preencher. Onde que eu procuro isso? No 5.5, como a gente viu aqui. São ensaios biológicos. Você vai ter que identificar dentro desses aqui quais são os que nós estamos procurando. Então tá aqui, ó. Então, os ensaios biológicos, olha só, tem esterilidade, pirogênio, toxicidade, substância vasodepressora, estamina. Aconselho vocês, aqui tem mais aqui, ó. Ensaio de corticotrofina, contração do útero de rata in vitro, hipotensão arterial em coelho. Estão vendo que eu tenho isso aqui? Hipotensão arterial em coelho, contração do útero de rata. Então é só preencher, ok? Mais simples, vocês não tem que ler o ensaio todo, né? É só o procedimento, a resposta registrada aqui, né? E o método, ok? Mas está tudo aqui dentro desse nosso ensaio de biológicos, métodos biológicos, ok? Então, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, façam contato comigo aqui para a gente encerrar a realização desses nossos
exercícios avaliativos dessa etapa, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até mais.